todos e todas que estão aqui no nosso auditório da Fundação Perseu Abramo e todos aqueles que estão em todo o Brasil acompanhando este segundo debate preparatório ao 7º Congresso Nacional do PT, debate esse que terá como tema no dia de hoje a defesa da democracia no Brasil. E antes de chamar nossos companheiros e companheiras que irão participar desse debate, fazer a coordenação, eu quero dizer da nossa tristeza no dia de hoje de perder um militante, guerreiro, um companheiro de luta, nosso companheiro Gustavo Codas, que infelizmente faleceu no dia de ontem. E Gustavo era um companheiro perseguido pela ditadura de Stroessner, companheiro que trabalhou na CUT como assessor da Secretaria de Relações Internacionais e estava atuando, trabalhando aqui na Fundação Perseu Abramo, coordenando o grupo de conjuntura, coordenando uma área importante da formação e de vários cursos desenvolvidos pela Fundação Perseu Abramo. E é uma notícia muito triste e muito triste para todos nós que convivemos com o companheiro Gustavo Codas, essa notícia que recebemos hoje. Mas a gente falava durante o dia de hoje que o Gustavo sempre foi daqueles que cobrava muito com que as pessoas fizessem as coisas acontecer. Então decidimos, em conjunto com o Partido dos Trabalhadores, manter essa atividade e gostaríamos de convidar uma pessoa que conviveu também muito proximamente ao Gustavo e que nesse último período esteve acompanhando vários dos debates junto com ele, para prestar uma singela homenagem a esse guerreiro, a esse companheiro, a esse lutador e militante socialista do Partido dos Trabalhadores e da Fundação Perseu Abramo. Então, eu queria convidar aqui o companheiro Genuíno que pudesse fazer uma fala em homenagem ao companheiro Gustavo Codas. Bem, a dor, a perda, o sentimento de afeto que o Gustavo transmitia para quem trabalhava com ele transmitia e recebia, sempre aberto como um militante que não tinha medo da inquietação, que não tinha medo da dúvida, que não tinha medo de discutir as suas certezas. Eu convivi nesse período mais recente com várias reflexões, com algumas tentativas de organizar um debate sobre a questão estratégica do Partido dos Trabalhadores, centrado na questão do Estado, e nós começamos a refletir sobre os dilemas do nosso partido, sobre os dilemas da esquerda, ao discutir as questões da estratégia. E ele era um apaixonado por esse tema. E 3 questões marcam profundamente a minha relação com o Gustavo. A primeira é que era, como um bom marxista, ele sempre analisava a situação concreta. Ele não fugia de analisar o momento. Quando a gente colocava um tema, um debate, ele colocava as circunstâncias do fato, as circunstâncias dos acontecimentos e por onde a gente tinha que analisar. A outra característica, até pela sua experiência de militante político, era uma visão internacionalista. Ele trazia para o nosso debate uma visão internacionalista da luta política, da luta de classe, das referências que marcaram a sua militância política. E alguns momentos do debate que nós fazíamos do pequeno grupo sobre a questão do Estado, que esse projeto ia ser discutido na sexta-feira, dia 16, ele tinha já convocado uma reunião para as 14 horas aqui, que a gente ia discutir exatamente a questão do Estado. E ele sempre colocava as inquietações e os dilemas que esse tema marcou a história da esquerda e a história do PT, particularmente
o processo que nós construímos a partir do 7º encontro, principalmente, do 5º e do 7º encontro. Ele se preocupava muito com esse tema, porque era uma das lacunas, segundo o pensamento dele, nesse debate. E ele fazia essa discussão de maneira afetuosa, de maneira carinhosa, de maneira franca, em que ele não se omitia de dar as opiniões, sabia ouvir, era uma pessoa atenciosa, um militante atencioso, assim, na relação humana, na relação pessoal. A gente sentia à vontade para conversar as coisas com ele, não tinha veto, não tinha autoridade intelectual, ele tinha muita informação, mas não tinha esse autoritarismo intelectual, porque ele tinha essas informações, e era uma pessoa que combinava a simplicidade do conhecimento com a força desse conhecimento. Então, eu quero dizer que hoje eu fiquei muito triste, nós estamos tristes, os militantes do PT, os filiados do PT, a esquerda está triste, porque o Gustavo era uma potência política, uma potência intelectual. Aonde ele chegava, ele procurava trazer a sua contribuição. Eu participei de 2 grupos com ele, e na sua participação, ele sempre acrescentava, ele não ficava na obviedade, ele não ficava na mediocridade. Portanto, o legado que nós temos do Gustavo é levar em conta a sua postura, levar em conta a sua determinação para a gente resolver os grandes desafios que temos pela frente no 7º Congresso, no tipo de oposição que estamos construindo e na compreensão. Isso era muito importante, ele sempre falava isso, de que certos temas teóricos é preciso uma grande experiência política, concreta, para dar conta da dimensão de um tema teórico, como, por exemplo, a questão da estratégia do Estado. Gustavo Codas, você vive nos nossos corações, nos nossos passos, nos nossos afetos, na nossa caminhada. Gustavo Codas. Gustavo Codas. Gustavo Codas. Obrigado, companheiro Genuíno. Nós estamos ainda, só um último informe a todos que estão acompanhando e a todos que estão aqui. Companheiro Carlos Arbe, companheiro Joaquim Soriano estão fazendo as tratativas junto aos familiares, e logo que tenhamos as informações a respeito do velório e as demais questões, nós estaremos informando pelas redes sociais e pelos nossos meios de comunicação. De qualquer forma, como bem o Gustavo dizia, a vida continua, a luta também, e nós temos que continuar. Então, aqui eu tenho um enorme prazer de convidar o companheiro vice-presidente nacional do PT, o companheiro Luiz Dulce, para coordenar esse nosso 2º debate preparatório, e depois ele já convidar a nossa convidada especial de hoje para o nosso debate. Por favor, Dulce. Muito obrigado, companheiro Arthur Henrique. E para mim é motivo de muita satisfação estar aqui coordenando esse debate hoje, mas não poderia deixar de dar uma palavra sem repetir o que já foi dito de maneira tão bonita, né, e verdadeira pelo companheiro José Genuíno. Eu também tive o privilégio de conhecer o Gustavo Codas quando ele era justamente diretor pelo Paraguai da Itaipu Binacional, né, como grande economista que era e especializado em economia da energia, e acompanhando o presidente Lula 2 vezes em visitas ao Paraguai, pude ver o Gustavo Codas em atuação. E essa dimensão internacional era muito forte, que não só ele era internacionalista no sentido universal da expressão, mas ele era, ao mesmo tempo, paraguaio e brasileiro. Né? Viveu muito no Brasil, tinha uma paixão pelo Brasil extraordinária, e era visceralmente paraguaio. Né?
Então, uma pessoa belíssima, que eu também quero me somar às manifestações que já foram apresentadas aqui, é uma grande perda, mas, ao mesmo tempo, é um exemplo. As perdas têm essa dimensão também, né? Do que fica, não só do que vai, mas do que pessoas como o Gustavo deixam conosco, né? Bem, é com muita satisfação que eu queria convidar para que se assente aqui conosco, né, a professora Marilena Chauí, que é uma coisa um pouco, é um truísmo dizer que ela dispensa apresentações, mas nesse caso é verdadeiro, né? Seja para o país, como uma das maiores pensadoras e principais intelectuais do país, mas também para nós do PT, porque desde a fundação do partido, junto com Antônio Cândido, Paulo Freire, enfim, Perseu Abramo, né, e tantos outros e outras, né? Ela participou ativamente, não só da fundação, mas da definição do nosso ideário, né, da análise da sociedade brasileira naquele momento. E, ao longo desses anos todos, o PT já tem 39, né? Completará o ano que vem 40 anos. Marilena continua jovem, né? Mas ela sempre colaborou, de uma forma ou de outra, né? A partir da sua condição de intelectual. E sempre foi muito disponível também, como dessa vez, quando nós a convidamos. Imagino que a gente está interrompendo, que quando a Marilena mergulha, deve estar escrevendo um livro, alguma coisa assim, né? Mas prontamente atendeu ao nosso convite, e para nós é um grande prazer. Como muitos que estão nos acompanhando aqui no auditório, né? E principalmente as pessoas pelo Brasil afora que estão assistindo se recordam, nós demos início a esse ciclo de seminários, debates preparatórios ao 7º Congresso do PT, na semana passada com o professor Beluso, né, tratando do tema capitalismo versus democracia, e foi excelente, né? E eu tenho os dados aqui que me passaram, que foram 35.523 visualizações, né? E acredito que hoje nós teremos, quem sabe até mais, porque à medida que o ciclo vai sendo divulgado, as pessoas vão tendo notícia, né, da realização. E na etapa de perguntas da conferência do professor Beluso, as perguntas que nos chegaram pela internet, uma delas era de Buenos Aires, né, do núcleo do PT de Buenos Aires. E as coisas boas estão chegando da Argentina também, né? Como foi o caso do resultado das eleições primárias desse domingo. Mas, enfim, então, para nós é um motivo de grande satisfação, não vou me estender aqui, mas a professora Marilena tem diversos livros, né, alguns dos clássicos da filosofia lato sensu, da filosofia política. Eu me lembro que eu utilizava muito na Escola Sindical 7 de Outubro o seu livro O que é Ideologia, daquela coleção magnífica da Brasiliense, né? O que é uma coleção gramsciana. E o que é ideologia, cada vez que eu vejo ele numa livraria, ele está na 50ª, não sei quanto, na 60ª edição, né? E é um livro que circula, vejo na mão de adolescentes, de... Você não pôr aqui do meu lado, você pode pôr os papéis aqui. Esse é o risco das águas, né? Bem, mas, então não vou me deter aqui, mas a própria Fundação Perseu Abramo, a editora da Fundação Perseu Abramo, tem a honra de ter, entre os seus, né, no seu catálogo, um livro também da Marilena, que, não é isso? Acho que é um, né? A coleção inteira. Meu Deus. Então a honra é maior ainda do que eu estava dizendo, né? Enfim, mas o nosso sistema de trabalho vai ser o mesmo da conferência anterior, que primeiro
a Marilena faz a sua apresentação com toda a liberdade, da forma que achar mais adequada, e depois nós teremos uma fase de perguntas, né? Tanto de perguntas de companheiros e companheiras que estão aqui no auditório da Fundação, em São Paulo, quanto de perguntas que sejam enviadas pela internet, e que a gente faz a leitura aqui, né? E para esse diálogo direto, então, com... Então, mais uma vez, agradecendo muito a disponibilidade, né, a honra e o prazer de... tem um lado estético em ouvir a Marilena Chauí também. Não só... Parece aquele poema da Emily Dickinson, não só a verdade, mas também a beleza. Então, é com muita honra que eu passo a palavra à Marilena, para nós darmos início à sua exposição. Tá bom? Bom, boa noite a todas e a todos, boa noite aos companheiros e companheiras que estão aqui. Eu queria explicar o seguinte, eu tenho um problema, que é eu falo abrindo parênteses. Então, eu começo a falar alguma coisa e digo, pô, mas seria melhor se isso que eu estou dizendo pudesse receber uma explicação e um exemplo. Então, eu abro um parênteses. Aí dentro desse parênteses, eu discuto, e não tem fim. E como eu imagino que nós tenhamos um tempo delimitado para ouvir, para debater, eu fiz aquilo que a prudência exige. Eu escrevi um texto. Né? É um texto curto, né? Mas eu vou lê-lo, porque é a única maneira de impedir a abertura de parênteses e colchetes. Então, é por isso que eu vou... Tem os colchetes também, né? Então, é por isso que eu vou ler. Eu queria também explicar um pouco o que eu fiz aqui e o que eu vou apresentar para vocês. Eu não vou falar sobre a democracia. E o meu motivo é simples. Todos vocês, os que estão lá na transmissão, e vocês que estão aqui, sabem que faz 30 anos que eu não faço outra coisa senão falar sobre democracia. Então, todo mundo está enjoado de saber o que eu penso sobre democracia. Todo mundo sabe que eu considero que a marca da democracia é a criação e garantia de direitos, e não um regime político, mas uma forma da sociedade. Se a sociedade não for democrática, não tem democracia. E eu tenho apontado, como um dos elementos que bloqueia a democracia no Brasil, entendida como criação e garantia de direitos, o fato de que é preciso fazer uma diferenciação entre carência, privilégio e direito. Uma carência é aquilo que um grupo, uma pessoa, um grupo, alguns grupos sentem que lhes falta. Para um grupo falta hospital, para outro falta ônibus, para cada grupo falta uma coisa. A carência, a marca da carência é que ela é específica. A marca do privilégio, né, é que ele é de uma pessoa ou de um grupo. E só dele. Não pode. Ele tem a marca do privilégio, a sua particularidade. Porque se ele se ampliar, ele deixa de ser um privilégio. O que diferencia um direito de uma carência e de um privilégio é que um direito é sempre universal. Ele não é particular como uma carência e ele não é particular como um privilégio. Ele é universal. Ele é universal porque ele é o mesmo para todos e todas. E, sobretudo, quando se trata de direitos de minorias, ele é universalmente reconhecido como um direito por todos. Então, o bloqueio primeiro que existe para a democracia no Brasil, se nós pensarmos a democracia como sociedade democrática, é a estrutura autoritária e violenta da sociedade brasileira. A sociedade brasileira está polarizada entre a carência e o privilégio. E como ela está polarizada entre a carência e o privilégio, o campo dos direitos é sempre um campo a ser criado, garantido, e ininterruptamente nós assistimos à perda desse campo. Né? Então, isso é o que eu tenho a declarar sobre democracia, que é o que eu tenho dito vida afora. Eu quero tomar um outro rumo, que é um rumo no qual o que eu vou enfatizar são os obstáculos atuais à democracia no Brasil. E depois vincular
o que se passa em termos governamentais, não tanto estatais, mas em termos governamentais, o que se passa no Brasil, com o que se passa na Hungria, na Turquia, na Polônia, etc., na Índia, etc. Tá? Então, eu dividi a minha fala em 3 tópicos. O primeiro vai ser sobre a receita neoliberal, o segundo vai ser sobre o que eu considero os elementos necessários para pensar as dificuldades que estão postas, e temas e questões que eu acho que nós, como socialistas, temos obrigação de pensar e de trabalhar por eles. E depois, uma parte final, em que eu vou mencionar como é que operam esses governos, do Trump, do Bolsonaro, do Erdogan e etc. Porque eu penso que, com esse quadro, fica mais fácil entender quais são as dificuldades que nós temos para, como socialistas, pensar e propor a democracia. Então, agora eu vou ler, esperando que seja com clareza. Então, a receita neoliberal. O que é que os neoliberais, em 1947, propuseram para impedir o surgimento e o crescimento da social-democracia? Um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos operários, para controlar os dinheiros públicos e cortar drasticamente os encargos sociais. 2, um Estado cuja meta principal é a estabilidade monetária, contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de desemprego necessária para formar um exército industrial de reserva que quebre o poderio dos sindicatos. 3, um Estado que realiza uma reforma fiscal para incentivar os investimentos privados e, portanto, reduzir os impostos sobre o capital e as fortunas, aumentando os impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho. 4, um Estado que se afasta da regulação da economia, deixando que o próprio mercado opere essa desregulação. Em outras palavras, abolição dos investimentos estatais na produção, abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro, drástica legislação antigreve, vasto programa de privatização. O núcleo ideológico da receita neoliberal é: o mercado é o portador da racionalidade sociopolítica e ele é o agente principal do bem-estar da República. Esse pressuposto leva a colocar os direitos sociais no setor de serviços e, portanto, a serem definidos pelo mercado. Quando você transforma um direito num serviço, você imediatamente o destrói como direito e você o lança ao mercado. Portanto, a receita neoliberal significa que o neoliberalismo encolhe o espaço público democrático dos direitos e amplia o espaço privado dos interesses de mercado e dos privilégios. É isso que ele é. Mas ele é um pouco mais do que isso. E eu pretendo, talvez, escandalizar alguns, mas vou fazê-lo. Bom, essa receita se tornou hegemônica a partir da mudança do modo de produção capitalista, quando o centro deixa de ser o capital produtivo e o trabalho e se torna o capital financeiro. Entretanto, o neoliberalismo não é apenas uma mutação histórica do capitalismo, como houve várias, né, com essa passagem da hegemonia econômica do capital produtivo ao financeiro. O neoliberalismo é uma mutação histórica. Ele é uma mutação sociopolítica. Ele é a nova forma do totalitarismo. Nós estamos acostumados a identificar o totalitarismo com a presença do líder de massas, ou com o surgimento de uma figura, que é a figura do o povo uno, encarnado
num líder ou num autocrata. Ora, quem se voltar para os Estados Unidos da América, para a Turquia, para a Hungria, para a Índia, para o Brasil, dificilmente pensará com essas referências clássicas sobre o totalitarismo. Porque desapareceram as figuras do líder de massa, o autocrata e o povo uno. É verdade que os demais constituintes do totalitarismo se encontram presentes. O discurso do ódio ao outro, que ganha força, o uso das tecnologias de informação, que levam a níveis impensáveis as práticas de vigilância, controle e censura, a biopolítica, que alcançou procedimentos que lhe permitem operar agora sem frestas, sem brechas, sem barreiras. Sem dúvida, nós precisamos admitir que o totalitarismo se encontra em plena vigência. No entanto, nós também precisamos compreender que o seu sucesso decorre da sua peculiar invisibilidade. Se você disser na rua para alguém que nós estamos sob o totalitarismo, essa pessoa vai dizer que você está alucinando. Porque de onde vem a eficácia desse novo totalitarismo, a eficácia do totalitarismo neoliberal? Da sua invisibilidade, que permite a ele se implantar sem ser percebido como tal. Que forma o totalitarismo assumiu? Mas ele assumiu a forma neoliberal. O que é esse neoliberalismo? Por que chamá-lo de totalitário? Por que ele é totalitário? Porque no seu núcleo encontra-se o princípio fundamental da formação sociopolítica totalitária. Qual é esse núcleo? A recusa da especificidade das diferentes instituições sociais e políticas, que no totalitarismo são consideradas homogêneas, indiferenciadas, porque elas são um tipo determinado de organização. No caso do totalitarismo neoliberal, a organização que torna homogêneas e indiferenciadas todas as instituições, não é esta ou aquela, todas as instituições, é a empresa. Essa é a organização que homogeneiza a sociedade inteira, a empresa. A fábrica é uma empresa, a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa. E, mais do que isso, o neoliberalismo define o indivíduo como um empreendimento, como uma empresa individual, como o empresário de si mesmo, que está destinado à competição mortal em todas essas organizações e é dominado pelo princípio universal da concorrência, que, entretanto, é disfarçado sob o nome de meritocracia. A meritocracia é um dos instrumentos mais poderosos desse novo totalitarismo. É ele que esmaga os indivíduos. O salário não é visto como salário, ele é visto como renda individual. A educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos. O indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido. Como consequência, há, de um lado, o surgimento de uma subjetividade narcisista e, por isso, propensa à depressão. Os estudos, mundo afora, sobre o suicídio dos jovens é uma das coisas mais alarmantes que se conhece. E esse suicídio está ligado à formação dessa nova subjetividade, que é a subjetividade da meritocracia e do empresário de si mesmo, que é a subjetividade depressiva. Então, uma subjetividade narcisista, propensa à depressão. E, por outro lado, a inculcação da culpa naqueles que não vencem a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violência de todo tipo, particularmente contra os imigrantes, migrantes, negros, índios, mendigos, mulheres, LGBTQ+.
destroçando a percepção de si como membro ou parte de uma classe social, destruindo formas de solidariedade e desencadeando, portanto, práticas totalitárias de extermínio. A ponta do iceberg é a Marielle. Politicamente, o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública, regida por princípios e valores democráticos. Ele passa a ser considerado uma empresa. Isso explica porque a política neoliberal se define pela eliminação de direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público, em proveito dos interesses privados. Isso significa, portanto, que se dá a privatização de todos os direitos, que agora são comprados e vendidos no mercado como privilégios, e essa privatização aumenta todas as formas de desigualdade e de exclusão e, sobretudo, leva ao convite, ao extermínio dos ditos desajustados. Toda forma de alteridade deve ser exterminada. O neoliberalismo introduz 3 mudanças fundamentais que nos dizem diretamente respeito como petistas socialistas. 2 se referem ao que eu denomino a nova classe trabalhadora. E a terceira se refere à nova forma do imperialismo. As 2 primeiras consequências. Primeiro, ao fragmentar e terceirizar a produção, ele deu origem a uma nova classe trabalhadora que está dispersada, fragmentada e precarizada, e sobre a qual nós não sabemos quase nada. Por quê? Porque nós continuamos a pensá-la com os referenciais antigos de que nós dispunhamos. A fábrica, os locais de trabalho, o sindicato. Mas não é aí que nós vamos encontrar a nova classe trabalhadora e saber o que ela é. Uma política socialista, portanto, tem a obrigação de conhecer a nova classe trabalhadora, de compreender onde ela está, quais são os seus valores, quais são os seus medos, quais são as suas esperanças e quais são as suas possibilidades de liberdade. Isso é uma obrigação que nós temos. Segunda consequência do neoliberalismo, o desemprego se tornou estrutural. Antigamente, o desemprego era uma forma acidental e necessária para a pressão sobre o mercado de trabalho e salários. Agora, não. Agora, o desemprego se tornou estrutural. Não só em decorrência da fragmentação, terceirização e precarização do trabalho, mas também por causa das mudanças tecnológicas, que não só substituem os trabalhadores pelos autômatos, mas também tornam as qualificações rapidamente obsoletas. De modo que uma política socialista tem a obrigação de compreender a situação dramática da nova classe trabalhadora. A terceira consequência é o que se chama o novo imperialismo. Antigamente, o imperialismo era uma operação colonialista, né? O país imperial invadia um outro, tomava o Estado, mudava a religião, a língua, introduzia a exploração econômica, etc. E fazia o quê? Ele fazia do outro país uma colônia. O novo imperialismo não faz isso. Ele não tem o menor interesse em que haja colônias. A nova forma do imperialismo é denominada operação. E eu quero que vocês prestem muita atenção nos vários usos da palavra operação. Por quê? Porque a palavra operação, no caso, significa a ocupação militar de um território espacialmente delimitado por um tempo delimitado. Ao final da devastação desse território, os militares se retiram, a operação termina e o império adquiriu o que queria. Então, é nesse quadro que o PT tem a obrigação de compreender como
o novo imperialismo, obscurece para nós a questão central, que é a da soberania nacional. A nossa tendência é pensar a soberania nacional nos antigos moldes do que a gente achava que era o imperialismo. Então, tem que pensar o que significa Alcântara. Tem que pensar o que significa a mexida que eles fizeram no garimpo. Essas são operações, e são operações imperiais, imperialistas. Nós não estamos prestando atenção nisso. Nós estamos focalizando muito no que está acontecendo com as grandes empresas estatais, né? Com a privatização e a devastação que está sendo feita nelas. Esse é um aspecto. Mas há um outro, que é da ocupação do território. E a ocupação delimitada no espaço e no tempo. Devasta ali. O pré-sal vai ser isso. Devasta ali. E vai embora. Devasta a Amazônia. E vai embora. Não precisa ocupar. Então, nós temos a obrigação de entender a nova forma do imperialismo, para nós podermos colocar a questão da soberania nacional em termos novos e inéditos. É função do PT. O PT sempre criou maneiras novas de ver e de praticar. Nós estamos ficando obsoletos também. Nós não estamos pensando as coisas novas. Então, não dá para falar em soberania nacional sem entender a nova forma do imperialismo. Tem que analisar isso e entender. Né? Bom, agora eu entro na segunda parte da minha fala, que é a comparação com os outros. Né? O modelo neoliberal está sendo realizado em quase todo o mundo pela extrema-direita. E tem que ser extrema-direita, porque ele é um totalitarismo. Como ele é uma forma totalitária, é a extrema-direita que tem que realizá-lo. Não é um acaso. Puxa vida, o neoliberalismo vinha vindo tão bem, né? Tinha lá os partidos de centro, os partidos progressistas. Nós conhecemos, nós tivemos essa experiência. E aí também, não é? De repente ficou nas mãos da extrema-direita. Não foi de repente. Ele foi sendo construído de maneira tal que ele só pudesse ser efetivamente realizado de cabo a rabo pela extrema-direita. Porque ele é totalitário. E só ela pode fazer isso. Então o modelo neoliberal está sendo realizado quase no mundo todo pela extrema-direita, como todo totalitarismo. E é preciso, então, ver como funcionam os governos de extrema... Eu não estou falando do Estado, viu, gente? Eu não estou falando do Estado. Porque se nós fôssemos entrar na questão do Estado, íamos prolongar em outra direção. Ia ser um parênteses sem fim que eu ia abrir aqui. Então, eu não vou abrir esse parênteses. Estou falando dos governos de extrema-direita, tá? Como funcionam os governos de extrema-direita para entendermos o que se passa no Brasil. Ou seja, porque concebido o Estado como uma empresa, o governante não é mais um governante. Ele é um gestor. Ele é um gerente. Não tem política mais. Tem gerência das empresas. Isso é importante para entender por que está havendo uma devastação completa do campo político. Porque não tem política mais. Tudo é empresa. E o indivíduo é uma empresa e o Estado é uma empresa. E uma empresa, você faz o quê? Você gere a empresa. Uma das consequências é como é que você trata dos conflitos no interior da empresa ou de conflitos entre empresas. Você trata pela via legal, pela via jurídica. Então, a gente fala da juridificação do Estado, da política, sem perceber que isto é uma consequência da concepção do Estado como empresa. Portanto, na hora que você destrói o Estado como uma instituição política, como uma instituição de poder público, e você o pensa com os critérios da empresa, você só pode resolver as questões políticas pela via jurídica. Não tem escapatória. Empresariar o Estado é fazer isso. Né? Bom, então, voltando aqui. Eu disse que eu não ia abrir nem um parênteses, né? Bom, então, os governos são governos de gestores. Né? São os gerentes das empresas, que são os estados. O que há de comum entre
os gestores de extrema-direita, Trump, Orbán, Erdogan, Kaczynski, Modi, Fidesz e Bolsonaro. 1. O autoritarismo. O desprezo total pela política, como debate e diversidade de posições e opiniões. O individualismo competitivo, que estimula o ódio ao outro, o ódio ao diferente, o ódio aos socialmente vulneráveis. 2. Os gestores operam como gangsters mafiosos, que institucionalizam a corrupção, alimentam o clientelismo e forçam lealdades. Como é que eles fazem isto? Governando por meio do medo. A gestão mafiosa opera por ameaça e oferece proteção, entre aspas, aos ameaçados, em troca de lealdades para manter todos na dependência mútua. Como os chefes mafiosos, os governantes têm consiglieri, têm os seus conselheiros. Isto é, supostos intelectuais, filósofos, cientistas políticos, advogados, que orientam ideologicamente as decisões e os discursos dos gestores. Por exemplo, Bannon para Trump, Olavo de Carvalho para Bolsonaro. A existência desse tipo de figura é constitutiva do modelo mafioso. Não existe padrone de máfia sem o consigliere. Não tem. É um padrão, é um modelo de funcionamento. E é isso que está aqui. Está aqui e está mundo afora. É um modelo mafioso de gestão. Né? Terceiro, os governantes criam a imagem de que eles são os representantes do verdadeiro povo, da maioria silenciosa, com a qual eles se relacionam ininterruptamente e diretamente por meio do Twitter, do blog e de redes sociais. O que significa isso? Significa que eles operam sem a mediação institucional. Eles põem, portanto, em dúvida a validade do Congresso, a validade dos parlamentos, a validade das instituições jurídicas. E eles promovem manifestações contra todas essas instituições. Então, aquilo que era um traço tradicional do populismo, que é o líder falar diretamente com a massa, se torna, agora, não a fala do líder à massa, mas se torna o comando do gestor sem mediação institucional. Não é só que ele dispensa mediação institucional, os parlamentos, os congressos, não é isso. Ele desvaloriza, ele criminaliza, ele coloca a sociedade contra as instituições políticas, contra todas elas. Né? Então, isso é típico do totalitarismo. Né? Esse é um traço nítido do totalitarismo. Quinto, transformam todos os adversários políticos em corruptos. Trump fez isso com Hillary, Bolsonaro e Moro fizeram isso com Lula. Os corruptos são os outros, embora a corrupção mafiosa seja a única regra de governo. Sexto, com a expressão marxismo cultural, perseguem as esquerdas e os democratas e funcionam pela divisão da sociedade entre o bom povo, que os apoia, e os diabólicos, que os contestam. Por orientação dos consiglieri, eles pretendem fazer uma limpeza ideológica, social e política. E, para isso, eles desenvolvem uma teoria da conspiração comunista, que seria liderada por intelectuais e artistas de esquerda. É o caso, por exemplo, de considerar a questão do aquecimento global uma questão de esquerda, que é coisa de comunista, é conspiração de comunista. E é claro, né? Agora eu vou abrir um parênteses, que isso eu preciso, tá grudado aqui no meu pescoço. Quando o ministro das Relações Exteriores
declara que não existe o aquecimento global, porque ele foi a Roma e sentiu muito frio, só fazendo o quê, hein, gente? O que é que a gente faz quando um indivíduo pensa que aquecimento global é sentir frio ou sentir calor? E ele é o chanceler desse país. Agora, eu estou falando dele porque eu tenho escutado, meu marido é estadunidense, então ele escuta a CNN todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Se eu dissesse para vocês o que os políticos americanos dizem, o que o Trump diz, o que os conselheiros do Trump dizem, é tudo essa gente, é essa mesma gentalha. Essa mesma gentalha. É total ausência de pensamento, é total ausência de reflexão, é total ausência de qualquer conhecimento. Vem com tudo, é a ignorância levada ao seu ponto máximo. O ministro da Educação, gente do céu, o ministro da Educação, depois de trocar o Kafka pelo Kafta, depois de dizer que havia os acepipes do PT, quando ele queria dizer os asseclas do PT, agora ele inventou um verbo, e um verbo reflexivo, futurar-se. Ele se enganou, ele está falando faturar. É isso que ele está falando. E ele inventou futurar, reflexivo. Então, quando o ministro da Educação fala essas coisas, o que você espera? Mas não é para esperar nada. Nada. Da nossa parte, o que se espera é que a gente lute e destrua tudo isso, gente. Não é possível. Fechei o parênteses. Future-se, pela madrugada, né? Bom, então, por orientação dos consiglieri, eles pretendem fazer uma conspiração comunista que seria liderada por intelectuais e artistas de esquerda. É o que fazem Bannon nos Estados Unidos e Olavo de Carvalho no Brasil. Bannon, é bom lembrar, também é assessor de Orbán. E manteve um encontro com Bolsonaro e Olavo na Embaixada do Brasil, em Washington. Quem são esses conselheiros da limpeza ideológica? Eles são autodidatas, que se formaram lendo manuais e odeiam cientistas, intelectuais, artistas, aproveitando o ressentimento da classe média e a extrema-direita, que a classe média e a extrema-direita têm com relação ao pensamento, com relação aos cientistas, aos intelectuais e aos artistas. Ressentimento que foi produzido séculos a fio pelos liberais, que sempre disseram que o povo não sabe pensar e nem votar. Como esses conselheiros são desprovidos de conhecimentos científicos, filosóficos, técnicos e artísticos, eles empregam a palavra comunista sem qualquer sentido preciso. Comunista significa todo pensamento que seja pensamento, para início de conversa. Basta que seja pensamento, já é comunista. Né? Então, todo pensamento que seja pensamento e toda ação que questione o status quo e o senso comum. Por exemplo, é comunista aquele que diz que a Terra não é plana. Porque o comunista diz que a Terra não é plana. O não comunista sabe que a Terra é plana. Todo mundo sabe. O não comunista sabe que não tem evolução das espécies. Todo mundo sabe disso. Todos os não comunistas sabem disso. Né? Então, são esses conselheiros que oferecem aos gestores os argumentos racistas, homofóbicos, machistas, religiosos, etc., isto é, são eles que transformam os medos, os ressentimentos e os ódios sociais silenciosos em discursos do poder. Essa é uma marca totalitária, importantíssima. Aquilo existe silenciosamente como fundo, num fundo da sociedade. Você traz isso à tona, mas sob a forma do discurso do poder. Então, é uma coisa de uma gravidade, de um perigo fora do comum. E nós estamos vivendo isso. A gente não está se dando conta, porque o cotidiano parece que é o cotidiano de sempre. Né? Bom, com exceção parcial dos Estados Unidos, parcial, por enquanto. Meu marido disse para mim, diga por enquanto, você não sabe se é mais do que isso. Então, por enquanto,
Então, com exceção parcial e por enquanto, dos Estados Unidos, os demais países, a Hungria, a Polônia, a Índia, a Turquia, etc., passaram a ter um controle total sobre o judiciário. O funcionamento de máfia faz com que eles tenham dossiês sobre problemas pessoais, familiares e profissionais de magistrados, aos quais eles oferecem, entre aspas, proteção, em troca de lealdade completa. E quando o magistrado não aceita o trato, sabe-se o que lhe acontece. Eu queria lhes dizer que eu escrevi isso aqui antes da revelação do caso do Toffoli e companhia. Mas é porque é previsível, é assim que eles operam. Eles fazem os dossiês. Porque desde o começo, desde do impeachment, desde o golpe contra Dilma, eu via os juízes e eu dizia, não, aconteceu alguma coisa. Eles estão com medo de alguma coisa. Tem alguns que não fariam isso em hipótese nenhuma. Eles não fariam isso. Fazem. Porque, né, esse tipo de gestão produz esse resultado. Então, não é só que nós temos o judiciário atrelado. Nós temos um judiciário estarrecido pelo medo. Vencido pelo medo. O mesmo procedimento é usado para a mídia, tanto por meio de ameaças de morte aos jornalistas e pela seleção de para quem vão os fundos públicos para financiar rádios, televisões, jornais, blogs, sites, etc., mas, sobretudo, por meio do oferecimento mafioso de proteção das empresas de mídia em litígios legais e econômicos. Então, isso explica, por exemplo, esse vai e vem da Veja com relação ao Intercept, porque ela está num litígio complicadíssimo com bancos. E o governo pode. Isso explica a mesma coisa no caso da Globo, esse vai e vem. Né? Bom, agora, quais são... Posso continuar mais um pouco? Tá. Então, quais são as diferenças, entretanto, entre Bolsonaro e Trump? Entre Bolsonaro e os outros não tem nenhuma, mas com relação ao Trump, nós temos que levar em conta a diferença. Né? Porque começa-se a dizer, é o trumpismo brasileiro. Não é. Não é. Né? É preciso não confundir a semelhança de performances, o uso do Twitter, os escândalos familiares e adjacências, com semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos é um império econômico, tecnológico e ideológico. O Brasil não é. 2, as instituições sociais e econômicas são fortíssimas nos Estados Unidos e não são abaladas nem destruídas por governos. Por exemplo, Trump não conseguiu desmontar o sistema de saúde do Obama. Ele não conseguiu invadir a Venezuela. Ele não vai conseguir invadir o Irã. O muro na fronteira do México está sendo construído com dinheiro de empresas privadas. Não, o Congresso não permitiu isso. Então, o que nós temos é a força das instituições. Não é também o caso do Brasil, que é marcado pela fraqueza institucional. Né? Terceiro, graças às reformas de Obama, a economia dos Estados Unidos vão muito bem. Embora o Trump atribua a si esse sucesso. Foi Obama, foi a reforma que o Obama fez. Né? A do Brasil, por enquanto, vai muito mal. Né? Quinto, a militarização desejada por Trump tem a ver com os interesses econômicos das grandes corporações e da indústria de armas no quadro da forma nova do imperialismo como ocupação militar de território delimitado por tempo delimitado. A militarização do Trump não é de tipo fascista. Isto é, ele não pretende mobilizar militarmente a sociedade inteira, como no fascismo e no nazismo, mas afirmar a potência militar dos Estados Unidos perante o mundo. No caso de Bolsonaro, não. A militarização é social. É uma militarização interna ao país. É de milícias de tipo nazista, como glorificação da violência
e como intimidação interna da sociedade e desprezo por todos os direitos civis. Por último, Trump é um nacionalista. O lema dele é a América para os americanos, contra os imigrantes e os comunistas. Bolsonaro, ao contrário, não é nacionalista. O seu governo é entreguista, dilapidando a infraestrutura de recursos econômicos e tecnológicos do país. Venda da Embraer para a Boeing, a proposta do Guedes de vender o Banco do Brasil para o Bank of America, e por aí vai, né? Ou seja, nem a ditadura fez o que o governo Bolsonaro está fazendo. A ditadura, ela tinha ligação com os Estados Unidos na luta contra o comunismo, mas ela era nacionalista. O lema era Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então, o Trump ultrapassou a própria ditadura, porque ele é totalitário. Né? Bom, agora eu vou encerrar com a minha terceira parte, sobre a questão de avaliações e o que eu acho que deveriam ser bandeiras do PT. E que agora, eu, como franco-atiradora, estou propondo ao 7º Congresso. Bom, então, nós não estamos avaliando as consequências de longo prazo das medidas e dos programas do governo Bolsonaro. Né? A minha hipótese é que, se esse governo vai até o fim, e se ele se reelege em 2022, serão necessárias várias gerações para refazer o Brasil. Bom, então, eu vou mencionar 3 das consequências de longo prazo. A primeira se refere à bandeira da anticorrupção. Essa bandeira sempre foi da esquerda. Ela foi sequestrada pela extrema-direita, que, no entanto, pratica a corrupção como forma de governo e destrói as instituições republicanas e democráticas. Ou seja, nós não estamos compreendendo que a desmoralização da Lava Jato permitiria ao PT e às esquerdas recuperar a pauta e a bandeira da verdadeira luta contra a corrupção. Nós estamos deixando essa luta sequestrada nas mãos da extrema-direita. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós temos que retomar essa bandeira. E nós não estamos sabendo fazer o uso político do Intercept. É a mídia, são os advogados, de vez em quando alguns parlamentares, mas as esquerdas e o PT não estão fazendo o trabalho político que a Intercept coloca, que é resgatar para a esquerda a bandeira anticorrupção. Nós não estamos fazendo isso. Isso nós temos que fazer. Bom, a segunda consequência de longo prazo é a destruição da soberania nacional, não apenas... Tenho que terminar? Não. Não apenas pela submissão do governo Bolsonaro, da Lava Jato, às diretrizes do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas o fato de que, no longo prazo, o Brasil volta a ser um país periférico, irrelevante no contexto da América Latina e no contexto mundial. Ou seja, a compreensão dessa consequência de longo prazo significa que o PT e a esquerda têm que pegar a bandeira do nacionalismo e recuperar o lema do Amorim da política externa ativa e altiva, ou seja, nós temos que recuperar como nossa a bandeira da soberania nacional. Porque é a dilapidação do país para as futuras gerações que está sendo feita. E a terceira consequência de longo prazo se refere à questão da educação. Eu vou falar dela porque é dela que eu entendo. Das outras eu não entendo, nas outras eu dou palpite, digo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nessa eu sei o que temos que fazer. Então, eu vou falar. Então, a terceira consequência de longo prazo se refere ao caso que eu conheço, que é o da educação. A esquerda em geral, e o PT em particular,
não compreendem que o projeto do atual governo não significa apenas a volta da exclusão e do aumento das desigualdades. Esse projeto significa muito mais do que isso. Então, a bandeira tem sido pela justiça da educação, pela justiça na educação, contra a exclusão, contra a desigualdade. Tem isso, claro. Claro que sim. Mas esse não é o núcleo pelo qual eu acho que nós temos que lutar. Então, hoje, a ciência teórica e aplicada tornou-se a principal força produtiva. Isto é, a ciência e a tecnologia deixaram de ser um suporte do capital para se converterem em agentes da sua acumulação e da sua reprodução. Consequentemente, a força e o poder capitalista se encontram hoje no monopólio dos conhecimentos e da informação. É isto que dá origem à expressão sociedade do conhecimento. Todo mundo diz que nós vivemos na sociedade do conhecimento. Com essa expressão, se pretende indicar que a sociedade e a economia contemporâneas se fundam sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos setores de serviços e da educação, da saúde e do lazer. Essa mudança histórica é que leva ao aparecimento do conceito de capital intelectual. Eu, por exemplo, sou um capital intelectual. Vocês são capital intelectual, né? E a figura do trabalho imaterial, para indicar que a força produtiva fundamental não é mais o trabalho material, mas a produção de conhecimentos, e que ela é que constitui o capital. Não só as empresas financiam a criação de institutos de pesquisa, como também fazem parcerias com universidades e centros de pesquisa. Consequentemente, mudou o modo de inserção social dos pesquisadores, que se tornaram agentes econômicos diretos. Eu me lembro, na minha juventude, a gente discutia o que fazer conosco, que nós somos os trabalhadores improdutivos, o nosso trabalho é o trabalho improdutivo. Como vai ser? Ai, acabou. Somos força produtiva. Somos força produtiva do capital. Era tão bom quando a gente era improdutivo, né? Então, consequentemente, mudou o modo de inserção social dos pesquisadores, que se tornaram agentes econômicos diretos. E a força e o poder capitalista encontram-se hoje no monopólio do conhecimento e da informação. A expressão sociedade do conhecimento significa que a produtividade e a competitividade na produção de informação, que a produtividade e a competitividade na produção informacional baseiam-se não só na geração de conhecimento e no processamento de dados, e nem só na articulação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, mas também e, sobretudo, na articulação entre ciência, tecnologia e setor empresarial. Essa compreensão permite ver o verdadeiro crime econômico, social e político do programa de Bolsonaro para a educação, e, em particular, para a formação científica, tecnológica e universitária. Pois esse programa significa a destruição de centros de pesquisa e o fato de que o Brasil não vai formar pessoal capaz de pensamento e não de ser apenas força produtiva. Não vai formar pessoal para os desafios econômicos, sociais e políticos das próximas décadas e dos desafios econômicos, sociais e políticos postos por uma perspectiva socialista. Nós vamos nos tornar totalmente dependentes, vamos importar pensamento, exportar cérebros, como foi no tempo da ditadura.
Ou seja, numa perspectiva petista e socialista, a questão da educação não é mais apenas a da defesa de um direito social importante. Ela está na base da nossa luta com relação ao totalitarismo neoliberal, com relação à corrupção, com relação à soberania nacional, ou seja, a bandeira da educação cobre e recobre as demais bandeiras por causa do lugar que ela tem no setor econômico, no nível econômico. Então, se nós fizermos uma análise da estrutura econômica para poder compreender o que se passa na social e na política, nós veremos que nós somos a força econômica. Nós somos a força produtiva, somos nós. E, portanto, a bandeira da educação é de uma gravidade gigantesca para nós. Não é só desigualdade e exclusão. É nós nos tornarmos inteiramente dependentes do capital imperial. Porque ele vai definir a informação, o conhecimento, o pensamento, vai definir tudo. E é possível, enquanto nós temos um governo onde não tem pensamento. Né? É a primeira vez que... Porque, em casos anteriores, havia programa, havia projeto, havia pensamento, havia ideias. Agora, não. Fora o Guedes, que tem um projeto, né? E fora o Moro, que tinha um projeto. O resto é ausência total de pensamento. Então, companheiros, a arena está aberta para a luta. Os dados foram lançados. O nosso compromisso, agora, é com um conjunto de propostas e de bandeiras que só os socialistas podem carregar. Obrigada. Bem, as palmas já agradeceram, né? Mas eu queria verbalmente também agradecer muito pela qualidade, pela profundidade, originalidade também. Mas, engraçado, porque não faz tanta diferença a leitura. Você não lê, você interpreta. Tem gente que abaixa, né, e lê, mas a Marilena, quando lê, interpreta. Então, não dá a impressão que está lendo, dá a impressão que está improvisando, né, de certa maneira. Muitíssimo obrigado por essa exposição, né? E antes da gente dar início ao debate, com as perguntas aqui do auditório da Fundação de São Paulo, e também as que chegarem pela internet, queria só algumas informações. Para o envio de... igual, né, o que foi na semana passada, para o envio de perguntas por e-mail, o endereço é imprensa@fpabramo.org.br. É isso mesmo, Vivi? Então tem que checar aqui para não ter, né? Vou repetir. imprensa@fpabramo.org.br. E aí, os companheiros vão fazer uma pequena seleção, né? E a gente... além disso, eu queria dizer que, conforme mencionei no início, além dos debates e seminários como esse, realizados aqui na Fundação, nós temos também os debates entre as chapas e teses. Um outro tipo, né? São complementares esses debates, do nosso ponto de vista, na preparação do Congresso. Já foram realizados 2, um do Nordeste, em Recife, semana passada, e um do Sudeste, em Belo Horizonte, na semana anterior. O próximo será em Brasília, na quinta-feira desta semana em curso, né? Às 19 horas, e todos os companheiros, as companheiras, os interessados, não só os filiados e militantes petistas, mas muita gente que às vezes não é formalmente filiado, mas faz parte do nosso universo, felizmente, né? Então, eu vou repetir. Será o do Centro-Oeste, em Brasília, na quinta-feira agora, às 19 horas. O horário é sempre esse, né? Depois nós vamos ter o da Amazônia, em Manaus,
todos com transmissão, a exemplo desse aqui. Os debates entre os representantes das teses e das chapas também são com transmissão pela internet para o país inteiro, né? Vamos ter em Manaus, o da Amazônia, e aí completa por macro-região do país, né? Deixa eu deixar aqui. Bem, a gente poderia começar com perguntas, como fizemos também na semana passada, que a nossa companheira Rosana coordenou, né? Diretora da Fundação Perseu Abramo. Vamos começar pelo auditório, com o nosso companheiro José Genuíno, por favor. Eu vou levantar, Marilena, uma dúvida que me atormenta. E está na sua colocação. É uma abordagem que eu estou fazendo. Em primeiro lugar, eu queria formular o que você coloca. Os adversários são considerados corruptos. Eu acho que dentro da estratégia do novo tipo de guerra, eles trabalham com o conceito de inimigo. Inimigo tem que ser destruído. É um conceito mais amplo do que simplesmente o conceito de corruptos. A segunda questão, quando você fala da operação, o conceito de operação foi trazido do conceito do Departamento de Estado, do Pentágono, do ponto de vista militar, para trazer para a justiça. A operação significa, além de você colocou, eu queria acrescentar um alvo, que é o inimigo, um comandante e ações combinadas. E isso que acontece com o Intercept. Mas eu queria entrar na questão central. Eu tenho muitas dúvidas se é correto, entre os 3 desafios que você coloca, a maneira como a gente coloca o problema da bandeira da anticorrupção. Em primeiro lugar, porque na história do Brasil a luta anticorrupção foi instrumentalizada pela direita para com a esquerda desde o período do Getúlio. Em segundo lugar, porque nós fizemos a experiência da luta anticorrupção. Lembro que ficha limpa, organização criminosa, delação premiada e terrorismo foi da nossa lavra dos governos do PT. E esse instrumental legal, se é para combater a corrupção, você tem que criar instituições para combater a corrupção. E nós demos uma autonomia às castas do Estado autoritário que se transformaram nisso que a gente sabe por aí, que está vendo o Intercept está levando. Por outro lado, eu acho que para a esquerda socialista e petista, a luta de corrupção tem que estar intrinsecamente associada à luta contra o capitalismo, porque não há corrupção do Estado e do mercado. O lucro dos bancos. O que acontece no mercado é uma coisa macro. Então, eu acho que nós deveríamos reavaliar, rediscutir essa questão na história da luta do PT. Até porque, em alguns momentos, eu acho que isso acabou sendo uma espécie de atalho diante de uma certa crise teórica que nós vivemos com o fim da União Soviética, do Muro e da crise das revoluções socialistas. Mesmo a gente elaborando um conceito de socialista petista, faltou uma elaboração mais avançada sobre a questão do Estado. E quando a gente colocou o problema da corrupção, e aí eu termino, como uma questão moralista, o moralismo político, e eu tive que beber num autor filósofo que você estuda tanto, na diferença entre moral e ética do Spinoza. E ao beber nessa questão, a gente vê que a ética é mais libertária, é do conhecimento, é da prevenção, é das causas. Já a moral é punição, hipocrisia, tem que ter inimigo, tem que ter tristeza. Então, eu tenho uma certa dificuldade, eu estou fazendo essa reflexão, e como você é uma filósofa e uma teórica importante, eu coloco essas minhas dúvidas sobre, dos três desafios, o primeiro que você coloca. Eu tendo a colocar uma outra maneira de como tratar essa questão, porque a experiência que nós tivemos, ela merece uma reavaliação no período que o PT estava na oposição. Por exemplo, a judicialização. Nós apoiamos a judicialização, porque quando a gente perdia na luta política, a gente ia para o Supremo. A emenda 45 do corporativismo dos conselhos foi da nossa lavra, da lavra do PT. A súmula vinculante
que vincula todas as decisões dos tribunais até embaixo. Então, essas questões estão me perturbando, por isso que eu coloco aqui para o debate. Nós tínhamos pensado na sistemática de ouvir várias, ou pelo menos 2 ou 3, mas é uma pergunta tão... Né? Pois é, claro. Era isso que eu ia dizer, merece uma... Depois a gente retoma... Olha, Genuíno, eu concordo com você de A a Z, inteiramente. Há uma série de coisas que eu não disse, porque o que eu pensei foi, faz 30 anos que eu digo certas coisas, de manhã, de tarde, de noite, aqui, ali, no domingo, no sábado. Falei, eu não quero falar mais essas coisas, porque todo mundo sabe que eu penso essas coisas. Deixa eu ver o que eu posso dizer afora isso. Então, por exemplo, eu não entrei na questão da determinação econômica do neoliberalismo, porque, mais do que a gente tem falado, eu não quero falar disso de novo. Né? Então, é óbvio, se a gente vai falar de corrupção para valer, se a gente vai ao núcleo da ideia de corrupção, mas a corrupção é um modo de produção capitalista. É ele que é a corrupção. Ele explora. Ele é o explorador e o dominador. Então, não tem meia palavra aí. A exploração do trabalho e a dominação sociopolítica são suficientes para a gente saber que o lugar onde a corrupção se realiza é o modo de produção capitalista. Bom, quando eu falei da bandeira da corrupção, e que essa bandeira não é uma bandeira da esquerda e que tinha que ser resgatada, eu não estava pensando, de jeito nenhum, nas medidas institucionais que nós tomamos em torno da questão da corrupção. O ficha limpa, o isso, aquilo. Não. Eu estava pensando numa maneira de fazer política, numa maneira de governar, numa maneira... Olha, eu queria tomar... Eu peço muitas desculpas, mas eu vou tomar isso aqui. Eu vou ter que falar isso, porque exprime o que eu quero dizer com a bandeira contra a corrupção. Eu considero que o governo de Luiz Erundina foi a coisa mais exemplar em termos de luta contra a corrupção, em todos os setores. Então, é nisso que eu estou pensando. Eu não estou pensando num conjunto de medidas institucionais, medidas jurídicas, medidas legais. Não é nisso que eu estou pensando. Eu estou pensando num modo de fazer política e num modo de governar. Olha, eu quero dar um exemplo, um exemplinho insignificante, porque eu vou lá da área da Secretaria de Cultura, porque para corromper lá naquela área não rende nada. Na área da cultura não rende nada, não precisa fazer corrupção. Imagine na área de transporte, na área da saúde, da educação. Imagine nas áreas em que conta. Bom, eu vou contar uma experiência que eu tive. Houve a ideia de que, para fazer grandes eventos culturais, seria preciso parceiros. Eu sou contra essa ideia. Mas vieram algumas pessoas ligadas à área de cultura dizendo, olha, não tem muito jeito, porque a área da cultura não tem recurso. Bom, então, uma empresa veio, não ela. As relações públicas dela vieram conversar comigo. Se eu tinha propostas que eu achava que podiam receber esse patrocínio, tal. Meu primeiro impulso foi dizer, não tem nenhuma. Depois eu falei, bom, então eu inventei 2. Havia 2 coisas que nós estávamos bolando, e eu falei, tem essa e tem essa. E como é que é? Mas assim... Depois que a conversa se desenvolveu, chegou um ponto em que houve um silêncio. Servi um cafezinho, os caras não falavam nada, eu não falava nada, e a reunião terminou. Aí, uma outra empresa também se interessou, veio, a mesmíssima coisa, e conversa, expõe, depois tem um silêncio. Bom, aí... Eu perguntei para uma assessora da Erundina, que conhecia empresários. Eu disse, olha, eu estou passando por uma situação muito curiosa.
são empresas que vêm à Secretaria de Cultura. Eu não fui procurar ninguém, não fui propor nada. Eles vêm. E eles fazem propostas. A gente discute. E depois há um silêncio e nada se resolve. Aí ela falou, eles querem saber quantos % você quer. Estão esperando a sua porcentagem, porque da porcentagem que vai deduzir para você, eles também vão deduzir uma para eles. Então, para eles apresentarem o total lá para a empresa, eles têm que saber quantos % você quer para você, e eles vão dizer quantos % eles querem para ele. Eu caí de 4 no chão, porque eu não pensei, eu sempre achei, como na minha cabeça a corrupção é a coisa que o capitalista faz, explorar, eu não pensei que a corrupção pudesse ser essa coisa minúscula de um cara ir numa secretaria municipal de cultura e não fazer um projeto que ele está esperando quantos % a secretária quer. E não fizemos nenhum projeto, evidentemente, com nenhuma empresa, nunca, jamais, em tempo algum. Jamais. E isso que aconteceu comigo acontecia nas outras secretarias. A gente não aceitou nada disso, Genuíno. A gente não fez nada disso. A gente manteve, a gente estabeleceu uma linha de ação governamental e política, você entende? É disso que eu estou falando. A bandeira da esquerda contra a corrupção não é que medidas institucionais a esquerda tem que tomar para impedir a corrupção. É de que maneira a esquerda tem que se comportar para que a corrupção que ela não seja corrompida e que ela não faça frutificar a corrupção que está aí. É disso que eu estou falando, quando eu falo da bandeira da corrupção, né? Anticorrupção. Você tinha feito mais uma pergunta e eu não lembro qual é. Eu fiquei tão engasgada com a da corrupção. Sim. Não, eu não falei isso, não estendi a origem, porque numa entrevista que eu dei para o Fernando Moraes, no início, lá atrás, quando o golpe estava sendo montado e tudo, eu falei isso. Né? Como é que isso foi montado pelo Departamento de Estado, pelo FBI, etc. Então, foi porque, como eu já falei isso em público, e eu tinha me preparado para não repetir as coisas que eu falo, então foi por isso que eu não falei. Mas você tem toda a razão. Quer dizer, é um dispositivo estatal e que se realiza tanto na esfera jurídica, como na esfera econômica, como em muitas outras esferas. Né? Só um detalhe, o Luiz Fiore está fazendo uma pesquisa do Departamento de Estado americano. Isso mesmo. Isso. E é por isso que eu enfatizei um pouco a questão da blindagem, que a judicialização é um efeito, e da blindagem que é feita do judiciário. Né? Eu queria aqui pensar algumas mensagens, né, da turma que está assistindo pela internet, participando. O tom é de quem está participando, não só assistindo. Aqui. O Vinícius Costa, eu pediria que quem enviasse mensagem dissesse de onde que é. Né? Vinícius Costa disse, está pedindo se você poderia disponibilizar o texto, porque, segundo ele, extraordinário. Assim, como aqui está tudo em caixa alta, a Vive, é porque ele deve ter falado um extraordinário com muita ênfase. Né? Depois tem a Ana Ottoni, do Rio de Janeiro. Marilena consegue se superar a cada fala e nos provoca profundas reflexões. Aí ela diz, criminalização da política e da ciência. Né? Depois tem mais aqui mensagens de o João Neto, da Universidade Federal de Pernambuco. O papel dos jovens, vamos ver se eu estou lendo direito aqui, o papel dos jovens estudantes na renovação geracional do PT e na sua atuação para o próximo período, é uma pergunta. Tem também o Ricardo Almeida, não está aqui de onde que é, né? Se você poderia desdobrar um pouco a questão da soberania nacional nas várias áreas, como a questão dos alimentos, da energia, das tecnologias, enfim. Eu vou responder a essa aqui.
Essa eu vou responder. Quando eu disponibilizar o texto para vocês, eu vou disponibilizar a versão completa, que tem 32 páginas. Mas tem tudo isso, todas essas questões. Então, eu mando aqui para a Fundação a versão completa, porque várias dessas questões estão no texto completo. Tá? E quando, como ela assumiu aqui o compromisso, né, de nos enviar, quanto mais completo, melhor para nós, né? Aí nós vamos divulgar, a Fundação vai divulgar, o PT também nos seus instrumentos com o partido, né? Todos os canais que nós tivemos para disponibilizar para os interessados todos, né? Não sei se eu deixei. Reitero o pedido de que digam, por favor, de onde estão enviando a mensagem, né? Marilena, eu queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta aqui, né? Você falou da questão do ressentimento. E o Beluso também falou, né? Num outro contexto, tá? Mas do ressentimento. E uma companheira por quem eu tenho muita admiração e que foi colaboradora da Fundação Perseu também, Maria Rita Kell, escreveu um livro muito interessante sobre o ressentimento, né? Eu não vou estender muito, mas você estava se referindo às classes médias, sobretudo, né? Ou a classe média, no singular. E me preocupa sempre, porque o PT, ao longo das décadas de 80 e 90, sobretudo, né, conseguiu trazer uma parte da classe média assalariada. Eu acho que da classe média proprietária é muito pouco, mas da classe média assalariada, né, professores, bancários, enfim, tantos que, do ponto de vista sociológico, são classe média, né? Mas uma classe média assalariada que acabou se incorporando ao nosso projeto no país. Uma parte ainda está por convicções, por leitura, adesão à transformação da sociedade, ao socialismo, etc. Mas uma parte se afastou, né? E eu gostaria se você pudesse desenvolver um pouquinho a questão do ressentimento, porque você atribuiu, sobretudo, aos liberais, se eu não entendi mal, né? Historicamente, que a conduta dos liberais teria favorecido, ou, de alguma maneira, gerado esse ressentimento. E uma vez o Lula, voltando dos Estados Unidos, na época que nós estávamos no governo, ele ouviu de republicanos nos Estados Unidos uma crítica aos democratas, dizendo que um certo anti-intelectualismo, né, era um ressentimento contra as universidades mais sofisticadas, que, assim, resumindo de maneira tosca, que os democratas usariam como arma de luta política contra os republicanos, né, a questão do conhecimento. E isso teria gerado um ressentimento, como você falou, né, o Beluso também falou, e eu não acho que no debate do PT, em geral, essa questão não é tão tematizada. Acho que seria rico para nós se você pudesse aprofundar um pouquinho. Tá. Então, eu vou começar do final da sua colocação a respeito dos democratas e republicanos, o fato de que o Trump, desde o começo, em todos os seus comícios, e mesmo atualmente, a primeira tecla dele sempre foi: eu trago aqui o povo americano silenciado pelas elites intelectuais que dominam esse país por causa dos democratas, ou seja, o discurso anti-conhecimento sob a forma do discurso anti-elite intelectual, e a ideia de que ele, como republicano, representa aquilo que é o contrário do que fazem os democratas. Então, esse elemento está presente no discurso da extrema-direita, né? Desse ponto de vista,
é interessante porque nos totalitarismos tradicionais há uma grande valorização do que se chama a cultura nacional, a cultura produzida. Não interessa o que seja ela, mas há essa valorização. Aqui não. Aqui o que você tem é quando você não desvaloriza, você até criminaliza, né? E a ideia é o bom governante, aquele que se afasta das elites intelectuais. No início, foi o grande tema do Trump. Ele começou, esse era o tema que ele mais batia, né? Bom, então, a questão do ressentimento. Dentro da filosofia, né, eu conheço três filósofos que trabalharam muito a questão do ressentimento. O Spinoza, né, o Nietzsche, né, e o Derrida, né, eles que trabalham a questão do ressentimento. A formulação que eles fazem são diversificadas, são diferentes, mas há um elemento que é comum a todos eles e que depois vai aparecer no Freud na forma de neurose. Então, o que há de comum é o fato de que o ressentido, a pessoa ressentida, né, se sente privada de algo que ela considera um bem que lhe foi tomado ou não lhe foi dado, embora ela merecesse tê-lo. E, portanto, todos os que tiverem esse bem, pode ser um bem material, não interessa, que tiverem esse bem, são objeto de ódio. Porque esse que tem, tomou de mim. Então, o ressentido é aquele que atribui o bem que o outro tem a um mal que lhe foi feito. É porque tiraram de mim que o outro tem. É essa visão. O ressentido nunca tem uma visão das coisas boas que ele deseja enquanto tais. As coisas boas que ele deseja e que ele não tem porque outro se apropriou dela. Então, ele não dirige a sua incapacidade de ter esse bem, ele nunca pergunta, mas o que está faltando em mim que eu não consigo ter esse bem? Ele nunca se volta para si. Ele se volta para o outro e atribui tudo o que lhe acontece, todas as mazelas, todas as infelicidades, todos os bens que ele ao outro. A um outro fantástico, completamente fantasmagórico, né, que não tem rosto. Não tem rosto. Qualquer outro faz isso, né? Então, esse elemento é um elemento poderosíssimo na classe média. Porque a classe média se sente privada do, vamos dizer, numa linguagem menos técnica, ela se sente privada dos privilégios, da riqueza, dos recursos, de tudo aquilo que a classe dominante tem. Ela se sente privada disso. Ela queria ter e ela não tem. Só que ela acha que a classe dominante tem isso porque conquistou, ganhou, teve. E portanto, ela considera que ela não tem porque o outro surrupiou, tanto que se você pega a classe média, ela tem ódio dos ricos. Ela quer ser rica, mas ela odeia os ricos. Porque eles a privam da riqueza que ela poderia ter. Por outro lado, ela teme cair abaixo de onde ela está. Ela teme a proletarização. Então, ela odeia os trabalhadores porque eles são uma ameaça contínua para ela. Então, ela se sente ameaçada pelos trabalhadores, ameaçada pela burguesia, e nesse meio aqui, o único sentimento que ela é capaz de ter é o ressentimento. Ela tem ódio. Ela tem ódio do rico porque ela não é, e ela tem ódio do pobre porque ela pode ficar pobre. Então, o ressentido é aquele que atribui ao outro sempre
tudo que ele atribui, que ele considera que é um mal que existe nele ou para ele. Foi um outro que fez isso. Então, ele nunca é responsável por nada, nada. Né? Ou seja, com o que ele trabalha? Qual é a ideia fundamental com a qual ele trabalha? Ele trabalha com a ideia de culpar. Ele culpa o outro. Ele é um produtor ininterrupto da culpa. Ele culpa o outro. E, ao mesmo tempo que ele culpa o outro e se preserva da culpa com relação a si próprio, esse que ele culpou é evidentemente, um objeto claro de ódio, pois é culpado disso, e, portanto, o único sentimento que eu posso ter por ele é o de ódio. Né? O que produz sentimentos subsidiários. Por exemplo, o servilismo, com relação ao rico. O despotismo, com relação ao pobre. A maneira como você trata aqueles que você julgaria que são seus iguais, mas que você considera que estão prestando um serviço para você. Você já viu como é que a classe média trata os professores na escola privada? Que também são classe média. São os seus serviçais. Né? São os seus serviçais. Então, é esse ambiente em que você... O outro é a figura fundamental. O problema está no outro, é ele o problema. Né? E depois, qual é o sentimento que eu tenho com relação a ele? Eu tenho ódio dele por causa disso. Como é que eu produzo esse ódio? Culpabilizando o outro. E como é que eu opero em termos de escala social? Né? Servilismo para com uns, portanto, o meu ódio aumenta muito mais. E despotismo com relação ao outro, também meu ódio aumenta mais. Né? E, não, o ressentimento... O Nietzsche dizia, de todos os afetos, esse é o mais terrível de todos, é o ressentimento. Né? E Spinoza também. Spinoza dizia, não há nada mais terrível do que a inveja. Né? Spinoza usa, ele não fala ressentimento, ele fala inveja. Né? Ele diz, a inveja é... Né? Lendo aqui rapidamente, temos ainda um tempo, né, mais uns 15 minutos, no máximo, para não esticar demais e não te explorar excessivamente. Né? Aqui temos do Roberto Sanches, se eu não estou lendo errado, de Porto Alegre, ver discutido uma proposta de educação política e educação midiática como meio de tornar efetivo o trabalho imaterial para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva, com a discussão da questão do trabalho nessa sociedade do conhecimento. É que, às vezes, as pessoas enviam mensagens mais longas, né? E aqui pode ser um resumo. Pode ser que seja, mas aqui está para mim... Eu concordo, eu acho que isso aí... são mensagens. Tá. Porque eu concordo inteiramente que você tem que ter uma mudança na educação. Né? Eu concordo inteiramente com o que o companheiro do Porto Alegre disse. A falha pode ser minha aqui na leitura. Né? Aqui é uma pergunta mesmo, com ponto de interrogação no final. Vamos ainda nos manter numa visão, está até sublinhado, ingênua da gestão do Estado, ou, no pior caso, sermos gestores subordinados da burguesia, no caso da volta ao governo? Como fazer para que o Estado seja, de fato, usado como instrumento de ação política direcionada para uma sociedade socialista? É o Paulo Eduardo, de Curitiba, no Paraná. Paulo Eduardo, isso é o partido que tem que responder. Eu, como indivíduo, não posso responder. Eu posso te dizer o que eu posso sair fazendo por aí. Mas não, tem que pensar como é que o partido reflete sobre isso e a questão de como é que vai propor a questão do Estado. Porque vocês viram que eu não passei por ela. Eu disse, não vou falar do Estado, estou falando de governo. Porque se fosse falar de Estado, seriam outros 500 reais. Né? Ia falar cruzeiros. Talvez seja o caso, né? Talvez seja o caso de, num outro momento, convidarmos a Marilena para falar do Estado, especificamente do Estado. Aqui a Nara França, de Santa Catarina. Também é um comentário, mas muito... Marilena é a prova viva de que filosofia é prática e pulsa sem parar,
questionando e buscando caminhos para que todo mundo tenha vida digna, com cidadania, oportunidades e tal. Então, é uma justíssima declaração de amor, como se percebe aqui. Mas não sei se aqui do nosso... Por favor, a Vivian. Primeiro, agradecer e parabenizar, né, que num dia tão dolorido para a gente ter esse... Só me lembrei de Darcy Ribeiro, né, que a gente só tem 2 caminhos, se resignar ou se indignar, que a gente se indigne mais juntos e que a gente consiga transpor essas fileiras. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu estava relendo Bourdieu por esses dias, e me tocou muito essa coisa da educação enquanto dominação, do ambiente escolar como próprio reprodutor dessa cultura, dessa sociabilidade, que é realmente quando a primeira infância, quando você tem ali aquele primeiro entrave, né, o primeiro preconceito societário de raça, de cor, de etnia, de padrão social, é onde você tem ali aquele primeiro estigma, né, quando ele coloca que, para uma sociedade ser minimamente equânime, ela tinha que tratar os desiguais de forma igual no processo da educação, e aí é quando já começa essa reprodução. E já de Bourdieu também, essa coisa da violência simbólica. Tem uma coisa que me incomoda muito enquanto socialista, enquanto feminista, que é a nossa praxis política. Porque eu acredito que a gente conseguiu avançar muito em discurso, em formulação, em pensamento crítico. No entanto, muitas vezes a gente peca pelo silêncio, peca pela subordinação, seja um mandato, seja aquele machistazinho que ainda incomoda, como as jovens usam muito, né, os esquerdopatas novos e tal. Então, como é que a gente também acaba reproduzindo? Tem me incomodado muito isso, sabe? Aonde a gente esconde o nosso racismo, aonde a gente esconde o nosso machismo, porque a gente reproduz também, né? Seja no loco familiar, seja na reunião pública, a gente acaba também reproduzindo um pouquinho. Não, essa é uma questão central, viu? E a questão colocada pelo Bourdieu da escola como lugar da reprodução, eu só conheço uma experiência que vira isso de ponta cabeça, que é do Paulo Freire. Nós temos uma experiência, a esquerda tem uma experiência de valor mundial, porque ele não é só nosso, né? E que é do Paulo Freire. Foi isso que o Paulo Freire fez, né? E não é por acaso que eles querem acabar, né? De 2 em 2 minutos tem um discurso contra o Paulo Freire, né? E porque o Paulo Freire ele foi no nó da questão. Onde é que a violência se instala na escola? Ela se instala no momento, sobretudo no momento em que o conjunto de pequenas ideias, você alfabetiza a criança usando pequenas ideias que fazem ela interiorizar todos os preconceitos, toda a violência, sem se dar conta, né? E ele é que desmontou isso, né? Então, eu acho que nós contamos com uma experiência que serve de guia para nós, né, do que não fazer na educação. Estou lembrando aqui porque eu já era da Executiva Nacional do Partido e fui indicado naquela época para representar junto a equipe da Prefeitura de São Paulo. Então, tive o privilégio de assistir algumas reuniões de secretariado. Paulo Freire, Marilena Chauí, Paulo Singer, né, bem, companheiras várias em diversas áreas, né? Era um secretariado, além da própria prefeita. Eu queria me somar aqui ao que foi dito sobre a Irundina, as qualidades extraordinárias, né? É bom a gente elogiar também as pessoas autênticas que não são do nosso partido, mas que são admiráveis, né? Aqui, Marilena, eu vou propor, se não houver novas perguntas, eu leio as 2 que nos chegaram aqui últimas, e aí você, né, completaria, faria considerações finais de outro tipo, se quiser. Aqui tem, não sei se eu estou... É o Westerley. É o professor Westerley. Qual o papel e a importância do Lula
dentro do contexto exposto por você. Como o que fazer para libertar Lula. É isso mesmo. Não, mas que é a questão central, se não é a única, é uma das questões centrais da democracia brasileira. Sem a libertação do Lula, seguramente não haverá, né, recuperação da plena democracia. Né? Depois fala, o corpo sem direitos de Lula, aqui é o professor Paulo de Campinas, o corpo sem direitos de Lula não deixa isso? Deixa? Vou pedir a Vivian para ler, porque é problema de vista, não é de caligrafia. O corpo, seus direitos de Lula, não deixa articular a luta contra a vulnerabilidade do corpo da mulher, do índio, do trabalhador, da criança, dos rios, diante do totalitarismo neoliberal. Ele está fazendo a relação Deixa eu ler. A relação da prisão do Lula, do corpo do Lula, com o corpo do indígena, o corpo da mulher, o quanto a violência Lula simboliza as diversas violências. Tá. Muito bem. Sim. Bom, com relação à pergunta, o que fazer para libertar Lula, eu acho que nós temos feito tudo que tem sido possível. Eu tenho só uma observação, mas é uma observação que eu não tenho direito de fazer, mas eu vou fazer. Eu não tenho direito porque... Bom, eu vou explicar já já. Eu acho que nós não temos ocupado as ruas o suficiente com a discussão não de Lula livre, mas o que significa essa prisão. Entende? Porque uma coisa é você dizer Lula livre, e as pessoas incorporam como palavra de ordem Lula. Mas outra coisa seria nós estarmos nas ruas e dizer por que a prisão? Por que Lula preso? Por que Lula preso? Esse esclarecimento, eu acho que a gente não deu para a sociedade, no seu conjunto. No seu conjunto. O número de pessoas que interiorizou a ideia de que o Lula é corrupto é enorme. É enorme. Você conversa com as pessoas... E não é nem gente que votou em Bolsonaro, não é nem isso. Foi interiorizado, foi feito um trabalho, foi feita uma lavagem cerebral totalitária durante todos esses anos para produzir essa imagem. Mas nós não fizemos a contra-imagem, porque a nossa ideia foi, tem que dizer que ele tem que ficar livre. Isso é óbvio. Nós temos que explicar para as pessoas por que prenderam ele. As pessoas não avaliam o que a Intercept poderia ter. O PT não avaliou o papel que a Intercept poderia ter para a nossa fala de rua. Por quê? Porque aquilo que veio é inexplicável, incompreensível para uma população que não tem familiaridade com o mundo jurídico. Então, o procurador falou com o juiz que não podia... O que o PT tinha que ter feito? O PT tinha que ter pego essas coisas que a Intercept trouxe e panfletado explicando o que aquilo queria dizer. Para as pessoas entenderem. No máximo, as pessoas dizem, olha, houve safadeza, tem armação, mas as pessoas não sabem o grau em que isso aconteceu. Eu acho que o que fazer para liberar o Lula, uma das coisas é explicar para a população por que ele está preso. A gente não fez isso. Quando eu digo que a gente deixou a bandeira da corrupção ser sequestrada pela direita, esse é um dos elementos. Como eles têm a bandeira da anticorrupção, nós não levantamos a cabeça para dizer, mas a anticorrupção somos nós, e o Lula está preso porque vocês são corruptos. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Nós ficamos
tentando provar que o Lula era inocente. Nós temos que mostrar que o Lula não é culpado. Não é que ele é inocente, é que ele não é culpado. O PT errou, é uma tática errada, uma estratégia errada, de ir lá explicar que ele é inocente. Não, tem que explicar que ele não é culpado, que a culpa foi produzida, e o modo como essa culpa foi produzida. Eu vou parar, porque eu vou fazer um comício, e não quero fazer um comício aqui, porque era um debate. E se haveria mais alguma pergunta aqui no auditório da Fundação, em São Paulo? Não? Também não, as que nos chegaram pela internet foram essas. Não, acho que esse tom, né, é um belo tom para concluir aqui. Não, eu queria agradecer muito, já foi dito pela Vivian, né, por outras pessoas. Hoje foi um dia sofrido para todos nós, né, aqui na Fundação, no PT e tudo. O Zé Genuíno, para quem chegou depois e não ouviu nem assistiu, né, as belas palavras do Arthur Henrique, diretor da Fundação, ex-presidente nacional da CUT, e do Zé Genuíno, foi tantas coisas, entre outras, presidente nacional do nosso partido, né? Os dois falaram aqui, deram depoimento sobre o companheiro que nós perdemos hoje, o Gustavo Codas, que trabalhava aqui na Fundação, mas já foi, ele é paraguaio brasileiro, né? Já foi também diretor, indicado pelo deposto num golpe de Estado, presidente Lugo, né? Na época como diretor paraguaio de Itaipu Nacional, etc. Um grande economista também, um militante extraordinário. Mas esse debate nos... o dia era um dia triste, mas o debate anima, né? Alimenta não só a razão, mas a alma também, né? Então, eu queria, em nome da Fundação Perseu Abramo, da Direção Nacional do PT, que são os copromotores desse ciclo de debates, agradecer. Antes disso, só lembrar que na segunda-feira que vem nós não teremos, como era esperado, um novo debate, porque haverá um grande evento aqui em São Paulo, né, no Lago São Francisco, com a presença do jornalista Glenn Greenwald, do Fernando Haddad, que foi o nosso candidato a presidente da República, do Guilherme Boulos, e de muitas outras lideranças democráticas. Então, nós achamos que não era o caso de fazer, né? Na semana seguinte, ou seja, no dia 26, nós teremos aqui o debate sobre Projeto de Desenvolvimento Nacional com o Fernando Haddad e a Tânia Bacelar. A Tânia, que foi discípula de Celso Furtado, né? Depois trabalhou com o nosso querido Chico de Oliveira, participou do governo Lula, ela não é do PT, mas é uma pessoa de esquerda, socialista, e uma das maiores estudiosas brasileiras da questão do desenvolvimento, né? Fernando Haddad também. Então, nós vamos ter no dia 26, não no dia 19. No dia 26 retomaremos e, a partir daí, a cada segunda-feira teremos. A Vivian está me dizendo que, ao final desse debate, que será daqui a pouquinho, né, vai ser transmitido um vídeo em homenagem nesses... É isso? Em homenagem exatamente ao Gustavo Codas. Então, eu queria convidar todas as pessoas que estão nas mais diversas regiões do país para assistir, aos que o conheceram, que são muitos, né, e a quem não conheceu, para conhecer melhor agora, né? Mas, antes disso, Marilena, eu queria agradecer muito, mais uma vez, não é retórico, né? Eu acho que eu estou em nome do nosso partido, que você ajudou a fundar e tem ajudado naquele sentido que o Zé Genuíno falou aqui mais cedo, quer dizer, uma pessoa que pensa, né? Não só comunica o já pensado, mas pensa, provoca, gera inquietação, né? Traz elementos. Então, é muito bom que o debate termine assim, né, com uma interpelação que você está fazendo ao partido, né, uma interpelação sempre afetuosa, mas muito franca. Então, te agradecer muito. Contamos com o texto, né, se é mais completo, melhor ainda, e contaremos sempre que possível, né,
sem prejudicar demais você escrever os seus livros, mas sempre que possível nós vamos te convidar de novo. Agradecer muito a você, a todas as pessoas que pelo país afora e até fora do Brasil, que tem núcleos, companheiros e companheiras de núcleos do PT na América Latina, em vários países, também na Europa, nos Estados Unidos. Nós temos vários núcleos, né? Eu me lembro do núcleo de São Francisco, que eu tive lá uma vez, fazendo uma palestra, era o núcleo mais alternativo, sintonizado com o espírito da cidade, que é o movimento beat e tantas outras coisas que nasceram contra a cultura, no certo sentido. O nosso núcleo de São Francisco era muito alternativo, para dizer o mínimo, né? Mas, enfim, a todos e a todas que nos assistiram, que acompanharam essa belíssima palestra da Marilena Chauí, no Brasil e fora do Brasil, muito obrigado, a turma toda aqui no auditório da Fundação de São Paulo, mas especialmente a própria Marilena, né? Obrigadíssimo, boa noite a todos. Eu sou paraguaio, vim em 83 aqui ao Brasil, fugindo da ditadura